Então, podemos começar? Então, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa mesa das 14 horas. Nosso convidado, James Wilker Freire Machado. Temos que dar os parabéns, que ele defendeu a dissertação agora no dia 8 de setembro, né? Está de parabéns. Mestre em Estudos Literários pela Universidade Estadual de Feira de Santana, que orgulho. Possui graduação em Letras Vernáculas pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB. É servidor público federal na Universidade Federal do Oeste da Bahia, UFOB, exercendo o cargo de técnico em assuntos educacionais. Atuou como docente substituto na área de língua portuguesa no Instituto Federal da Bahia, IFBA, de Santo Amaro da Purificação, e executou o cargo de assessor de comunicação e imprensa na Prefeitura Municipal de Jussara. Coordenou projetos culturais e artísticos, como o Encontro de Prosadores de Jussara, o Cinema em Cena, o Café da UFOB, entre tantos outros. Desenvolve projetos e pesquisa na área de literatura e cinema, com ênfase na representação do sertão, especificamente nas obras de Osório Alves de Castro e Glauber Rocha. Então, James, seu trabalho se intitula Nelo e Orindo, Territórios Fraturados e o Não Lugar do Sertanejo. Você tem 20 minutos, James. Bom trabalho. Boa tarde à mesa, boa tarde à coordenadora Rosana, né? É um privilégio estar participando dessa mesa, foi minha professora durante o mestrado, e esse trabalho foi apresentado numa das atividades, né, um artigo que a gente produziu, um ensaio, na verdade, né, sobre autores baianos, né, literatura baiana, e eu fiz um comparativo entre a obra de Antônio Torres e a obra de Osório Alves de Castro, usando os dois personagens que intitulam o ensaio, né, Nelo e Orindo. Boa tarde, Alana Freitas, né, que conheço de corredores assim, né, mas não tive a oportunidade de participar como discente. E boa tarde, Alicia Soares, e aos demais que estão participando desse grande evento, essa grande homenagem, né, que é tão merecida, de um autor extremamente premiado e traduzido, mas que ainda precisa ser mais amplamente divulgado do que já é, porque é um autor que eu admiro. Tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, Antônio Torres, no Sim Baianidades, através de uma turma da UNEB de Irecê, que a gente foi conhecê-lo, e eu ganhei o livro autografado, Essa Terra, e li o livro assim, e fiquei extremamente impactado e encantado com a escrita. Depois eu li Meu Querido Canibal, e é um campo assim que eu gosto muito de trabalhar, que é a questão do sertão, né, essa temática do sertão, desde quando eu li Grande Sertão Veredas, desde quando eu assisti Deus e o Diabo na Terra do Sol, foram duas obras referências na minha vida, definidoras dos meus caminhos e percursos profissionais e acadêmicos. E Antônio Torres, ele figura também nesse lugar de um carinho especial que eu tenho para a produção literária de um baiano, né, de tanta qualidade. Bom, o meu trabalho é Nelo e Orindo, Territórios Fraturados e o Não Lugar do Sertanejo, adentra numa discussão sobre a migração nordestina e o deslocamento do sujeito, né, os territórios, as travessias existenciais. Então, eu peguei o personagem principal, que é Nelo, no romance Essa Terra, e peguei o personagem principal, o anti-herói, Orindo, que é o personagem do livro Porto Calendário, de Osório Alves de Castro. Esses dois escritores, Antônio Torres e Osório Alves de Castro, eles são escritores de quase contemporâneos, né? Então, assim, Osório começou a publicar nos anos 60, Antônio Torres, né, ali, nesses períodos também, mas nessas mesmas datas, né, e tal. E eles trazem alguns aspectos de suas vidas autobiográficas, né, aspectos dessas travessias, né, tanto Antônio Torres quanto Osório saíram dos seus lugares, das suas terras natais, e foram para São Paulo, né, fizeram uma travessia para chegar até a um grande centro, tentar a vida, né, conseguir superar as dificuldades que foram encontradas
nas suas existências. Então, eu peguei esses dois autores e trabalhei os dois personagens, Nelo e Orindo. Nelo, no sentido do personagem, né, que vai para São Paulo, acreditando no sonho da cidade grande, né, e aí ele, porque ele vê, né, no livro os homens do banco, que chega lá no Junco, né, no povoado que ele morava, e era naquele sistema rural, né, agrícola, da família pobre e que vivia imersa na miséria, e através da imagem dos homens do banco, que chegaram bem arrumados, com a conversa diferente, um ar de superioridade, Nelo acaba acreditando nesse sonho. Ele já estava se sentindo deslocado na sua terra natal, né, em conflitos com aquela terra que o pertencia, e o romance faz essa divisão, né, essa terra me enxota, essa terra me ama, essa terra me chama, essa terra... Esqueci até o outro título. E Nelo parte para São Paulo em busca desse sonho, e ele encontra um São Paulo diferente do que ele imaginava, né? Ele vai ser violentado, ele vai ser desterritorializado, ele vai sofrer a fragmentação do sujeito. Então, eu trabalho no meu ensaio justamente essa questão do sujeito fragmentado, do sujeito desenraizado, em que não consegue ter um pertencimento nem na terra natal, que ele saiu deslocado dali, e nem também na cidade grande. Ele vai ser extremamente violentado, né? É a migração nordestina, em que o nordestino, ele fica no limiar da existência, nessa fronteira identitária em que ele não consegue, no entrelugar, né? Ou no não lugar, possivelmente, porque ele não consegue ocupar ele consegue criar uma identidade de pertencimento a nenhum dos territórios em que ele transita existencialmente. Então, Nelo, ele retorna para o Junco, no romance, depois de 20 anos, né, em que ele tentava não... apesar de estar sofrendo as violências e humilhações na capital, ele não conseguia mais retornar à sua cidade por conta da vergonha, do fracasso, né? E ele retorna ao seio natal e é decepcionado, fracassado, né? E comete o suicídio no meio da família, né? Como o símbolo do fracasso dessa travessia existencial que foi essa migração nordestina, né? Reflexo de um contexto histórico em que o Sul, São Paulo, teve uma grande efervescência financeira e cultural, desde os anos 30, né, com a questão do café, das plantações de café, e o crescimento da metrópole, do capitalismo. E Nelo, ele é massacrado, ele é pisoteado, né? Eu gosto até de brincar assim, ele lembra muito aquele filme, O Homem que Virou Suco, né? Então, a capital vai triturar, né, todos os sonhos desse sertanejo. E aí Nelo retorna para o seio familiar, fracassado, e comete o suicídio. E esse suicídio é o símbolo do não lugar do sertanejo, o símbolo da migração, em que o sujeito exilado, diaspórico, não consegue ter esse sentimento de pertencimento, né? Como vários autores estudam a questão da migração, como Eduardo Said, o Stuart Hall, Deleuze e Guattari, que estuda a territorialidade, reterritorialidade, desterritorialização do sujeito, que fica em busca dessas novas significações, novos valores, novas identidades. E Bauman, eu trabalho com Bauman também, cito Bauman na questão dessa identidade líquida, né, movente, fragmentária, em que essa relação com o outro e com o eu vai deslocando o sujeito, descentrando as suas verdades, os seus ideais. E ele, no romance Essa Terra, de Antônio Torres, a gente tem um personagem Nelo representando esse fracasso, essa luta, né, que é uma luta de não pertencimento. Já o Orindo, que é do romance Porto Calendário, ele vai sair de Santa Maria da Vitória para ir para São Paulo, porque as crianças escreviam, né? As crianças escreviam que São Paulo era... Ano que vem São Paulo me tem, e existia uma frase no romance que fala: o São Paulo é a fé arrastando tudo, porque o crescimento financeiro de São Paulo era muito grande, a ideia de que quem vai para São Paulo vai ganhar dinheiro, né?
E aí esse Orindo, ele sai de Santa Maria da Vitória, ele era um menino amaldiçoado, é descendente de uma escrava revolucionária que ensinava as escravas a abortarem os filhos para não nascerem presos, e ele representava essa maldição, essa continuidade da maldição naquele lugar. Ele sai, assim como Nelo, deslocado de sua terra natal e adentra na travessia do São Francisco para ir para São Paulo, mas ele acaba se fragmentando, ele acaba criando outras travessias e ele vai para outros lugares e ele vira outros personagens, outras profissões. Ele tem uma fronteira, dá um salto na fronteira da existência, né, assim, e vai se deslocando e vai criando novas máscaras, incorporando duplos e novas identidades. Ele é um anti-herói desfigurado, assim, que não consegue se pertencer a nenhuma valor, identidade, até que ele retorna para Santa Maria da Vitória, assim como Nelo, só que ele retorna como emissário do governo para selar a paz entre os coronéis. Orindo, diferentemente de Nelo, ele volta para Santa Maria da Vitória e por cima, né, como um representante do poder. Mas ele tem que, para representar esse poder, há um jogo de teatro, um jogo de máscaras, que o faz negar sua identidade anterior de menino amaldiçoado, neto da negra Marta, que saiu quase como fugitivo de sua terra natal. E ele faz esse jogo de máscaras no seu lugar, do ser ou não ser, Orindo, do ser ou não ser, né, eis a questão do tupi ou não tupi, que Oswald de Andrade faz, né, do brasileiro, ser ou não ser tupi, né, e ele vai fazer esse jogo do poder para tentar voltar um pertencimento ao lugar que ele estava. Ele consegue um reconhecimento, os coronéis o aceitam como um símbolo também do mesmo sangue, que era a família que ele enfrentava no passado, mas ele acaba não pertencendo mais àquele lugar. Orindo já é o ser diaspórico, um homem diaspórico, né? E ele já se lança para o mundo. Ele vai embora de Santa Maria da Vitória depois, mesmo de que ele teve um certo reconhecimento. Então, no meu trabalho, eu discuto justamente essa questão do sertanejo estar num constante devir existencial, numa travessia, sempre o seu lugar de pertencimento é sempre um lugar inóspito, difícil de ser habitado, mesmo trazendo o conceito próprio de sertão, né, que é esse lugar desértico, esse lugar que é do interior, da seca, e os personagens, eles migram para outros lugares, vão para capitais e vão para os grandes centros, mas eles permanecem nessa margem, nesse deserto existencial, né? Nessa travessia que acaba nessas fronteiras do absurdo. Então, meu trabalho é basicamente nisso, é fazer essa análise, e achei que poderia fazer esse comparativo entre os dois personagens principais dos dois romances, de Essa Terra, de Antônio Torres, e Porto Calendário de Osório. Deu os 20 minutos ou eu passei? Não, você deixou alguns minutos para os próximos. Ah, legal. Isso é muito bom para o debate também. Ótimo. Legal, pronto. Muito obrigada, James. Muito obrigada por sua bela apresentação.